Bom, pessoal, tá aí. Eu vou começar a gravar esse vídeo aí. Eu espero que fique bom. É um teste que eu tô fazendo aqui, tanto pro Instagram quanto pro YouTube, tá? Não estranhe, tô tentando me dedicar aqui a fazer umas coisinhas diferentes, trazer um conteúdo melhor esse ano 2026 aí pra vocês. E tô com dois celulares filmando ao mesmo tempo para gerar conteúdo nas duas redes, tá? Afinal, uma é em pé, outra é deitada, então vamos lá. Eu gravei uns stories pro Instagram essa semana e independente de qual rede você tá vendo esse vídeo aqui, eu falei uma coisa importante que a gente teve diversos problemas e eu vou trazer nesse vídeo aqui um pouco de dia a dia de pátio de oficina, que não é uma coisa comum o pessoal trazer. É muito comum vocês acompanharem conteúdos na internet onde as pessoas mostram o lado glamuroso, o lado bonito, as flores da oficina mecânica, mas as dores poucas pessoas mostram, tá? E não é que eu seja uma pessoa pessimista, para baixo, esse tipo de coisa, não. Muito pelo contrário, quem me conhece sabe que eu não sou. Mas eu gosto de mostrar a realidade do negócio para as pessoas, como funciona o dia a dia de uma oficina mecânica, os problemas que a gente enfrenta. Por quê? Inclusive, quando eu postei os stories falando a linha de trabalho que a gente está seguindo, por que que hoje a gente está dando preferência a atender carros de 2015 em diante, para baixo não, tá? Muita gente me mandou mensagem, pessoal que me segue aí, que tem oficina, falando, pô, mano, você precisa amadurecer e colocar para frente aquela ideia de dar um curso de gestão e tal, que já foi falado disso algumas vezes, em lives minhas, em vídeos, o pessoal comenta, e a gente está amadurecendo isso daí, no momento certo vai sair, tá, pessoal? O que acontece? O ano passado, por que eu resolvi gravar o vídeo nesse cenário aqui, ó? Atrás de mim aí vocês estão vendo uma X1 ano 2010, um carro de motor N46 2.0 aspirado, muito conhecido do pessoal. Carro muito bom para a época, porém tem as suas particularidades, é um carro que tem histórico, quem conhece, sofrer fissuras, né? Microtrincas no virabrequim. Isso faz com que o motor perca pressão de óleo, o carro venha a dar problema de motor. É um carro que o vira não aceita retífica, tá? Tem que ser substituído. São carros de manutenção que tem um custo de manutenção muito alto, não é brincadeira, ainda mais no cenário atual que a gente vive no Brasil hoje, de inflação, de preços, de taxa de juros, tudo. Você pode calcular assim, ó, tudo que você paga hoje, ele tá 3 vezes pelo menos o valor que deveria, tá? 2 a 3 vezes. O que seria isso? Uma coisa que você paga hoje R$30 era para custar 10, tá? Ou até menos. O cenário da gente é mais ou menos esse hoje. Um Brasil ideal hoje, com uma taxa de juros decente, com caixa de governo decente, com as coisas tudo do jeito que deveria ser, um produto hoje de R$30 deveria custar de R$10 para baixo, tá bom? Então, quando você traz isso para o cenário de reparação automotiva, você imagina, eu estou falando uma brincadeira aqui de R$30, de R$100. É só vocês pegarem, por exemplo, tem um cara que gravou um vídeo muito interessante na pandemia, falando da pandemia para o atual, quanto custava um café em 2021, quanto custa hoje. Só que se você for além e puxar quanto custava esse café em 2018, é absurdo, cara. Tá? A gente está falando ali de coisas tipo, um exemplo, não estou falando valores exatos, pesquisem aí. É como se um café em 2018 custasse R$5. R$5. Em 21, ele custava 9 e pouco. Ele já dobrou por causa da situação lá. De 21 para cá, hoje custa 35. Mano. Se você pegar isso em porcentagem, independente de a gente pegar como base um salário mínimo, mas qualquer salário, o cara que ganha 1.000, o cara que ganha 10 mil, o cara que ganha 50 mil por mês, pega em porcentagem e vê se o salário dele de 2018 para 2026 subiu na mesma porcentagem. Não. Então você imagina como é que tá. Junto com isso vem o cenário que... Por que eu tô falando disso? O cara vai ficar falando de economia, de dinheiro, de... Por quê? Isso afeta tudo, cara.
o pão que você compra, o vestuário que você compra, o celular que você compra, que eu estou usando para gravar, o valor da internet que você paga para estar aí agora assistindo esse vídeo, a pastilha do seu carro, o disco de freio do seu carro, o filtro de óleo, o simples e importantíssimo óleo do motor do seu carro, do câmbio do seu carro. Então você imagina que hoje, agora entrando para o âmbito aqui da mecânica, uma manutenção em um carro que eu, por estar na oficina há muito tempo, sei que custava R$1.000, hoje ela custa 3.500, 4.000. Certo? E era para custar 1.000. Então você imagina, né? O cara que saiu, o cara que tem carro desde 2010, por exemplo, uma pessoa que desde 2010 ela passou a ter carro, ela teve uma experiência de custo de manutenção num valor de 2010. Isso vem inflacionando de tal jeito que hoje, 16 anos depois, certo? É absurdo o que inflacionou. E em contrapartida, assim, ó, o preço do produto, da peça, da autopeça em geral, foi inflacionando e a qualidade do carro ela vem diminuindo. Então hoje o cara compra um carro zero, ele não tem nem de perto a qualidade que ele tinha lá atrás. Isso daí é assunto para outros vídeos, tá? Só que o custo de manutenção desse carro hoje não tem nada a ver. O cara que trocava um óleo em 2015 e gastava R$180, R$200, hoje ele gasta 480, 500, 580 para trocar o óleo do mesmo carro. O cara que tem um carro, pega um carro 2015 aí, um Golf 1.4 TSI, que é um carro que eu tenho, por exemplo. Quanto custava 5 litros de óleo 5W40 e o filtro de óleo desse carro em 2015, quando ele chegou? Ele chegou em 2014, o meu é 1414, puxa lá. Quanto custava, tenta pesquisar, uma troca de óleo de um carro desse em 2014. Aí você vai puxar vários parâmetros. Quanto representava aquela troca de óleo perante o valor do carro em porcentagem? Quanto custava naquela época? Quanto custa hoje? Então, o quanto essa troca de óleo inflacionou e o quanto o salário desse cara acompanhou a inflação. Faz aí. Então, puxando para esse vídeo que eu gravei, o pessoal entender mais, o que acontece? Muita gente me mandou mensagem, clientes inclusive. Nossa, você não vai mais mexer em carro abaixo de 2015 e tal. Putz, o que eu faço agora? Porque o cara é cliente. Ele me conhece há anos. Aí eu falei, não, calma. Você viu o vídeo, mas você não entendeu o vídeo. Ali eu falo o quê? Cara, hoje realmente, se o cara me ligou, se ele não me conhece, se eu nunca mexi no carro dele, se ele não tem referência nenhuma, não foi indicado por ninguém, ele só me viu na internet, aí ele fala, meu, eu tenho um X carro aqui 2012. Vou dar um exemplo. Ah, eu tenho um Jetta TSI ano 2012, vaza óleo, vaza água, tem luz acesa, o freio não tá bom. Pra gente não interessa pegar esse carro para mexer. Eu tenho um Jetta Highline TSI 2012. Meu, eu tenho. Inclusive, ele está à venda. Sai aí nos status do meu WhatsApp por pouco tempo, porque parece que o carro já está bem encaminhado para vender. E eu vou colocar no Instagram também, tá? Eu tenho um carro desse, muito bem revisado, muito bem cuidado. Esse carro, desde quando um parceiro meu, que a gente faz bastante negócio de carro, eu compro o carro, vendo para ele, ele vende para mim, a gente vende carro junto, compra junto. Quando ele pegou esse carro já foi dele, é um exemplo. Ele pegou esse carro, vendeu. O cara ficou com esse carro 2 anos. O que o cara fez esse carro cair em termos de qualidade é impressionante. Tava com o filho do cara, ó, tome. Quando esse carro voltou para a mão dele, tinha muita coisa para fazer. É um carro de 63 mil de tabela. Ele, para colocar o carro em condição de venda, ele gastou 12 mil no carro. Lógico, ele tem as margens dele. Quanto ele pagou no carro, eu não sei. Quando eu fui negociar esse carro com ele, eu negociei já um valor que ainda tinha mais coisas para fazer na parte mecânica. E eu fiz. Então hoje é um carro que tem bomba de alta nova, não tem vazamento de água, não tem vazamento de óleo, a suspensão do carro está zerada, o pneu do carro é Michelin, bom. Só que assim, se eu for colocar o que o antigo dono gastou
O básico que não estava fazendo muita coisa, mas gastou. O que ele gastou quando ele comprou, quando ele passou para mim, o que eu gastei, não compensa fazer a manutenção desse carro. Não compensa. Para mim, já tá um carro assim, ó. Eu comprei, eu já gastei uns 5, 6, 7 pau nesse carro, em manutenção. Tá? Mas eu uso o carro, então faz parte. Vou vender, tabela, o carro agora tá certo, tá em condições normais de uso. Mas carro a gente sempre perde. Pra você ganhar em carro é complicado, você tem que ser vendedor, que é o que eu faço. É um carro que eu vou perder o mínimo possível, mas se fosse um usuário comum, ele vai perder 20% ali fácil. Então se você pagou 100 mil num carro, você usou ele 2 anos, em 2 anos você gastou 20 mil, ou seja, você já gastou 20% do valor do carro de manutenção com ele. Então esse carro já custou para você 120 mil. Na hora de vender, você vai perder mais 20 mil pelo menos. Ou seja, você está perdendo 40% desse dinheiro aí. Isso é fato. Tá. Só que no cenário aqui da empresa, da Nippon Car Service, aí entra uma outra história que o pessoal tem que ver. Uma empresa, ao contrário da minha vontade às vezes, embora hoje eu tenha consciência, a minha consciência bem formada sobre isso, eu sei como funciona uma empresa, eu sei como uma empresa tem que rodar, eu sei como tem que cobrar, como tem que pagar as contas, para que ela cresça, para que ela esteja o nível que ela está hoje, para que chegue aonde eu quero chegar. Até isso a minha emoção sai de lado. Mas se fosse para falar assim, tem muita coisa que eu queria fazer. Tem cara que me procura querendo fazer projeto de colocar mecânica 2.0 TSI com câmbio DQ 250 em Golf MK3. A gente tem condições de colocar com full tech e botar tudo para rodar. Só que, financeiramente, esse tipo de projeto não interessa para a empresa, para o nosso ego, para o nosso desenvolvimento profissional, pessoal, eu postar que a gente sabe fazer, a gente colocou o carro para rodar, colocou não sei quantos cavalos, não sei quantas éguas, e pá, beleza, mano. Pro status, pro like na rede social, isso é lindo. Só que o meu CNPJ, no final do mês, se ele falasse, ele olhar para mim e falar assim, e aí? Resultado, o que você tem para me entregar? Não quero saber quantos cavalos você colocou naquela jabiraca lá. Quero saber quantos reais você colocou no caixa. O CNPJ não tem coração, meu amigo. Tá? E eu tenho pessoas que dependem de mim. Hoje nós somos uma equipe de 3, já fomos de 5. Vamos crescer e vamos ser de 5, 10, 15, não sei quantos, Deus permitir. Tá? Essas pessoas que trabalham comigo vivem do fruto dessa empresa. Então eu tenho responsabilidade em cima disso. Eu não posso ficar aqui brincando de mecânico, sendo irresponsável, agindo com o coração, com a emoção. Ah, vou fazer aquele projeto lindo para postar no Instagram. Nossa, você viu? Deu 1 milhão de views meu vídeo. Perfeito. Quanto que você faturou esse mês? Porque você tem funcionário para pagar. Porque hoje, graças a Deus, a minha empresa é uma empresa que a gente está gravando esse vídeo aqui hoje em janeiro, mas em dezembro, quando chega dezembro, eu vejo um monte de empresário desesperado, vendendo carro, sabe, pegando dinheiro emprestado. Para quê? Para fazer o básico, para pagar as contas do final do ano, mano. Sendo que eu tenho o meu planejamento do ano. Então, quando chega meu final de ano, eu não tô nem aí se quantos funcionários eu tenho para pagar, se os caras vão receber 10º, férias, cesta de Natal, aluguel, PVA de carro, escola de menino, porque isso está dentro de um planejamento anual. Eu tenho a minha equipe comigo. Eu já sei que em dezembro de 2026, porque aqui a gente tira férias coletivas no final do ano. Então os meninos recebem férias no final do ano. Então eu já sei que em novembro e dezembro eu tenho que pagar o salário deles, eu tenho que pagar o 10º deles, eu tenho que pagar as férias deles, eu dou cesta de final de ano para eles, a gente sai para comemorar o ano maravilhoso que nós tivemos e que nós já estamos tendo de novo. É assim que funciona uma empresa de verdade. Só que para isso acontecer, eu não posso colocar emoção para arrumar seu carro. Entendeu? Porque tem cara que ele vai trazer o carro e ele quer que eu vire o sócio do problema dele. Não. Eu estou aqui para resolver seu problema desde que
você entenda a minha metodologia, o meu sistema, o meu modo de cobrar, o meu modo de receber peça, que eu não recebo peça de fora. Eu só recebo peça de fora se o cara trouxer original com nota fiscal. Mesmo assim, eu ainda sou sócio do cara se der um problema. Do contrário, eu não recebo nada, tá? O serviço é meu, a responsabilidade é minha. Eu sei que isso é polêmico, um monte de gente não entende. Leva seu carro pro cara que recebe a peça e vai ser feliz, tá bom? Aqui a gente trabalha assim e é só você ver o índice de satisfação dos meus clientes, é só você ver nas minhas redes sociais. Hoje eu tô conversando com um rapaz aqui que quer trazer carro, que o carro dele tá numa oficina, o cara já gastou um monte de dinheiro, os caras não explicam nada pro cara. Enfim, o cara gastou, o carro não tá funcionando, tá pior do que quando entrou, pelo que ele tá me falando. Esse dinheiro ele não vai reaver. O cara tá me procurando. Quando ele foi procurar, qual que é a referência que ele teve? O cara é daqui de Suzano. Ele mora pro centro de São Paulo hoje. O carro dele tá para lá. Ele falou com um, falou com dois. Todas as pessoas que ele foi falar, os caras falaram, cara, procura essa empresa aqui assim, assim, assim. Eu só escuto falar bem desses caras. Ótimo. Sou o Bambambam? Não. Mas eu sei o trabalho que a gente está fazendo aqui e a gente é sério. Isso daí eu posso falar. A gente é bom sim, tá? Não estou falando que eu sou melhor que os outros. Mas a gente está aqui para fazer um trabalho sério e respeitar o meu cliente. Graças a Deus, por isso eu tenho tantos. Tá bom? Qual que é a segunda referência do cara? Rede social. Você acha que um cara desse não foi olhar o Google? Que ele não foi olhar meu Instagram, meu YouTube? O cara já fuçou, mano. Aí quando ele vê, ele, pô, mano, se eu tivesse achado antes. Então, hoje, pessoal, eu só tô ensinando para você que tem oficina aí, que me acompanha, para você que é proprietário de carro, pensar e começar a pesquisar mais na hora de levar seu carro a fazer uma manutenção. Tá? Por quê? Eu só estou valorizando o que a gente se tornou. Tá? O que a gente se tornou para vocês hoje, né? Porque, na verdade, eu sou isso desde quando eu comecei. Só que quando você começa, que você ainda não tem um resultado expressivo, que você não tem um galpão gigante, que você não tem uma estrutura bacana, ninguém te respeita. Aí quando você é grande, que você tem estrutura, você tem maquinário, você mexe com carro caro, aí as pessoas te respeitam. E tá tudo bem, isso é normal. Você que tá começando aí pode entender uma coisa. O povo só vai te respeitar quando você der resultado, mano. Tá bom? Só que, mediante a isso, eu também me valorizo hoje. Eu não vou perder o meu tempo com coisa que eu sei que não vai para lugar nenhum. Hoje eu tenho experiência para ver, eu começo a falar com a pessoa, eu começo a olhar o carro do cara, eu já sei onde vai dar, mano. Pelo jeito que o cara fala, pela história que ele conta, tá bom? Então o que acontece? Por que eu peguei esse cenário aqui? Ó? Eu vou dar um exemplo para vocês. A gente tem uma X1 aqui, que eu tava falando dela. Esse carro, ele entrou aqui no mês 4 de 2025. Faz as contas aí. Não sei o dia. Coloca mês 4 de 25. A gente está no 1 do 26. Ela está pronta, tá? Ela ficou pronta em dezembro. Então você calcula isso daí. O carro entrou no mês 4, ela ficou pronta em dezembro. Já estamos no dia 28 de janeiro. É a data que está sendo gravado esse vídeo aí. O carro está aqui. Por que ele está aqui? Porque agora falta o cara conversar com o meu CNPJ lá. Ó. Falta o restante do pagamento. O cara está fazendo a parte dele agora. Não é que ele está me dando trabalho. Aquela outra que está ali no fundo ali, ó, a F30, está fazendo o motor. Sabe quanto tempo faz esse carro tá aqui? Eu falei com a minha esposa hoje. Eu achei que aquele carro tinha entrado aqui em março de 25. Não, aquele carro entrou aqui em janeiro de 25. Em março foi quando a gente desmontou ela, porque ficou naquela resenha, a gente fez o diagnóstico, é motor, desmonta, não desmonta, quanto que vai ser, quanto que será, quanto que não sei o quê. Em março o cara falou, não, mano, desmonta e vamos ver. O motor está todo retificado lá em cima, só aguardando para comprar as peças de montagem desde o mês 4, vamos dizer assim, que é quando voltou da retífica. Agora em janeiro, agora a gente está no dia 28, agora vem final de semana, já fecha o mês, faz 1 ano que esse carro está parado aqui dentro. Então, mesmo que eu cobrasse uma fortuna para fazer esse serviço, para a oficina ele não compensa. E mesmo assim, às vezes a gente faz pelo like, pelo ego pessoal, pela satisfação profissional e pessoal, por quê? Não é qualquer um que pega um carro desse para fazer motor
e faz, e entrega e fala assim, pode andar que eu dou 1 ano de garantia. A gente faz. Satisfação profissional. Porém, esses dois casos aqui, ao contrário do que parece, eu não estou reclamando. São duas pessoas sensacionais. Esses carros não estão parados aqui porque o cara é irresponsável, porque o cara tá chorando, porque o cara tá embaçando com alguma coisa. Essa daqui, ó, foi feito cabeçote, não deu certo, veio para cá, quando a gente desmontou, tudo errado. Então, além de você ter que refazer o serviço, você ainda tem que consertar as coisas que quebraram no carro. Beleza. O serviço é um serviço para demorar ali 2 meses, no máximo. Só que no meio disso, começa a aparecer coisas que não tem como você ver antes de desmontar. Aí precisa de peças que você não acha mais para um carro desse. A gente sabe por que esse carro ficou tanto tempo parado aqui, a X1 vermelha? Ela estragou um comando de válvula. A gente comprou 3 comandos de válvula que não prestava, até achar um comando de válvula bom. Às vezes o cara fala assim, por que você não comprou um novo? Pesquisa aí quanto custa um comando de válvula desse na BMW para você ver. Se não tiver jeito, meu amigo, ou o cara compra ou ele joga o carro fora. E essa situação que eu estou falando agora, ou você paga ou você joga o carro fora, é muito comum, tá? Por isso, a gente fez essa barreira agora abaixo de 2015. Porque numa situação dessa aqui, ó, não estou falando que é o caso, mas pode ser, ó, um carro desse vale 50 mil, velho, 55. Pode ser que um comando de válvula custa 30. Aí entra aquilo que eu falei de inflação. Esse comando de válvula vale 30 mil? Nunca. Nunca. Um comando de válvula desse era para custar, mano, se muito, R$1.000. Uma realidade. Num país com uma economia igual aos Estados Unidos, um comando de válvula desse lá deve custar $400 e é um absurdo de caro, tá? $400 num comando de válvula desse. É caro. Aqui um comando de válvula desse tinha que custar R$1.000. E ser caro ainda. R$30 mil. Pra vocês terem uma ideia, é comum a gente receber carros, vou dar um exemplo aqui, ó, GM, câmbio 6T30, linha GM, Cruze, Spin, Cobalt, Sonic. Você sabe quanto custa uma transmissão num carro desse zero na concessionária? Em torno de R$70 mil. Pode pesquisar aí, você que tem GM, pega o chassi do seu carro, liga numa concessionária GM aí, ó, você que tem um GM automático, fala, eu queria saber quanto custa o câmbio automático do meu carro. E comenta aí no vídeo aí, quanto que era, tá? Recentemente agora um amigo que tem oficina, gravou um vídeo no Instagram para fazer o freio de uma Porsche, onde os freios são de carbono. Deu, acho que... Cara, eu acho que deu quase 800 mil, ou era 700 mil para fazer o freio. É isso mesmo. Eu sei que era 166 mil e cacetada cada disco dianteiro, 133 mil e cacetada cada disco traseiro e ainda tinha as pastilhas. Vai? Agora me fala, o que que tem num disco de carbono, que se lasque que é carbono, para custar 166 mil reais? Entendeu? Então, às vezes você vai comprar um carro, cara, pesquisa. Você é meu cliente já, ou acompanha a gente na rede social, manda um direct, mano. Cara, pô, tem uma BMW e tal, sonho em ter uma Porsche, chegou minha hora... Tô vendo essa Boxster aqui, tô vendo não sei o que, uma 911. O que você me fala desse carro? Eu vou te falar, sai fora. Pô, não, o carro é top, esteja preparado para isso, isso e isso. As pessoas não fazem isso. O cara tem um Onix da geração antiga até 2019, aí ele chega, compra um Onix desses novos, correia dentada, banhada a óleo, chega na oficina e fala, olha, comprei. Aí você fala, não, tá bom. Cara... O cara que tinha um Onix até 2019, se você pegar um Onix do novo, a manutenção do Onix novo ela é 5, 6 vezes mais cara do que a do antigo. Exato. Uma troca de correia dentada de um Onix até 2019, a geração anterior, custava R$1.000. Hoje você pode ligar em 10 oficinas aí. A média vai estar de R$1.000 aí, de 700 a 1.000, a 1.200 no máximo, uma troca de correia dentada. Peça e mão de obra. O Onix novo é R$7.000. Testa aí para vocês verem. Então hoje a gente tem que se policiar porque fora outros problemas. Tem todo esse lado econômico, dificuldade de peça, que o país está passando um momento muito difícil. Então tem muita peça que, cara, simplesmente não tem. Não tem. A gente fez um motor TSI de um Jetta ano passado também.
O carro ficou aqui 6 meses na oficina por causa de um comando de válvula. Não tinha o comando. E nesse caso, eu tentei comprar um comando na Volkswagen porque eu tinha o código do comando. Eu sei que aquela mecânica tem na Volks, tem na Audi. Eu tentei comprar pela Volks, sem chance de comprar o comando. Usado, tentamos 3 vezes, nenhum serviu. Tentei comprar pela Audi. Não vinha, não vinha, não vinha. Quando o cara falou que vinha, era um valor, cara, impagável, mas vinha. Aí você fala, tá, graças a Deus achamos um comando e conseguimos montar o carro. O carro tá filé, lindo, maravilhoso, tá? Então hoje, você pega, por exemplo, carros como essa BMW aqui, ó, mais antiga, um carro desse entra na oficina para fazer um serviço que ele vai ficar 30 dias parado, ainda existe agora uma última parte. A probabilidade desse carro apresentar outros problemas durante esse período que ele ficou parado, que não tem nada a ver com o que a gente está fazendo, é alta a probabilidade. Ah, o que, por exemplo? O carro entra para fazer um serviço de suspensão. Por causa de uma peça, o carro ficou parado 20 dias na oficina. Por mais que você cuida da carga de bateria para não arriar, tudo, se o carro entrou para fazer suspensão, ele está funcionando. Você funciona o carro dia sim, dia não, para não arriar a bateria e tal. Do nada, esse carro vai e me vaza água. Esse carro vai e me para de funcionar um vidro, um farol que é xenon, um DRL, dá pau no módulo FRM, do nada. Muito proprietário desse tipo de carro, que é um cara que está num nível econômico, que ele não está preparado para entender essas coisas, ele não entende essas coisas. Ele acha que a empresa tem que arcar com isso daí. O carro do cara entrou na oficina para trocar a pastilha. E às vezes não é nem que o carro ficou parado muito tempo. Vou dar um exemplo para vocês. Eu fazia bastante Mercedes. Tem um problema no módulo ali no miolo da chave, ela dá pau, você não consegue virar a chave, o carro não dá partida. A gente troca aquele miolo, instala um emulador e tal, esse carro nunca mais dá esse problema. Só que são Mercedes 2010, 2011, 2012. Só que o carro entra na oficina para fazer um problema no módulo ELV, que é o módulo da coluna de direção. Enquanto eu estou trabalhando nesse módulo, que ele vai ficar uns 3, 4 dias aqui até eu fazer, o carro vaza água. O carro para de funcionar um teto solar, eu não fiz nada no carro. O cara acha que eu tenho que pagar o teto solar dele porque o carro dele tem 15 anos de uso e estava funcionando. Então, para evitar esse tipo de transtorno, a gente começa a direcionar para carros mais novos, para revisão mais básica. Então, enquanto o brasileiro tiver essa cultura de querer tirar vantagem dos outros em tudo, olha como é que funciona, né? Como é maravilhoso, né? Lá na ponta da cadeia, quem se fode é o cara, entendeu? Porque isso não é uma particularidade minha. Muitas oficinas estão fazendo isso, só que muitas delas nem rede social tem. Os caras têm a carteira de cliente, eles têm a indicação deles, eles nem precisam disso daqui que eu estou fazendo. Só que você bate lá, você liga pro cara e fala assim, ó, eu tenho uma Land Rover 2012. O cara, não mexe, tchau, obrigado. Puf. É assim. Aí tem cara que me liga e fala assim, nossa, falei com uns caras assim, 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 os caras mó arrogante, mó seco. Pode ser, mas sabe o que acontece? Esse cara, mano, ele já passou uns problemas, uns venenos, sabe? Com gente que não vale a pena. Porque tem gente, mano, que é FDP assim, ó, profissional. Então, hoje, o que eu comecei a reparar o ano passado? Em alguns momentos eu deixei entrar alguns carros na oficina, que depois que o carro tá dentro da oficina, o cara começa a achar que ele tem uma BMW 2025, mano. Só que ele não tem, velho. Ele tem um resto do rico. Mas na cabeça dele, ele acha que ele tem um carro maravilhoso. E ele acha que a culpa é minha, velho. Da merda dele não funcionar. Entendeu? Enquanto eu tô perdendo tempo com aquela porcaria e com um cara que não tem consciência, que ele tá tentando ter uma coisa que ele não pode, tem cliente bom meu esperando para trazer o carro, porque tinha 3, 4, 5 carros desse aqui dentro. E eu ligando para um baita de um cliente meu que quer vir fazer revisão no carro novo dele,
O cara me paga, não me enche o saco, não pergunta que cor de óleo que eu coloquei. Ele confia no nosso trabalho. Eu falando que só dá para receber o carro do cara semana que vem, porque tô lá perdendo tempo com aquele cidadão, com aquela lasanha dele. Fechou? Esse é o primeiro vídeo do ano, vídeo mais longo que eu gravo. Aqui para vocês ele vai ter 3 partes, é lógico, porque senão não dá. Deixa um like para mim aí, tá bom? Compartilha o vídeo, manda para aquele seu colega que tem uma lasanha e acha que tá montado, manda para ele. Manda para aquele seu cunhado que fala que o mecânico dele é ruim, mas ele não admite que o problema é ele, tá bom? Segue a gente aí, vai começar a vir a Maratona 2026 agora, a gente vai postar bastante coisa. Eu vou começar a mostrar os vídeos ali nos carros, tal, mostrar o que a gente está fazendo. E esse tipo de assunto, vira e mexe eu vou estar dando uma pescadinha, falar, ó galera, tá vendo essa situação aqui? É assim, assim, assim. E uma coisa comum que vocês vão ver é assim, eu falei nos stories, né? Nós não trabalhamos mais com carros abaixo de 2025, então vai ser muito difícil você ver carro abaixo de 2015 aqui. Mas você vai ver bastante carro abaixo de 2015 aqui. É contraditório, mas é isso mesmo, tá? Por quê? Aquele cara que já é meu cliente, que tem um relacionamento antigo com a empresa, deve estar pegando o vídeo aí, ó. Isso aqui é uma rural, mano. Tem um monte de gente assistindo o vídeo aí que nem sabe o que é isso aqui. Não sabe nem se o motor é na frente ou atrás. É uma rural, velho. A gente mexe. Tem cliente meu que eu mexo em Fusca. Esse dono dessa rural, o ano passado a gente mexeu num Jaguar 1974 dele. Tá? Tem cliente que eu já mexi em Kombi. Tudo começa pelas pessoas, seres humanos. Se você é um ser humano respirável, um ser humano, você vai abrir muitas portas na sua vida. Agora, se você for aqueles caras assim, como é que fala? Você vai, ó. É isso aí. Porque ninguém quer se relacionar com gente assim. Valeu? Tô paz e amor, tá? Tamo junto. Até o próximo vídeo.